A aposentadoria da pessoa com deficiência pode ser por tempo de contribuição ou por idade e é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo, sendo garantidas condições mais vantajosas para sua concessão, como forma de ajustar as diversas barreiras sociais impostas à pessoa com deficiência. Porém, muitas dúvidas ainda ficam a respeito da aposentadoria da pessoa com deficiência após a reforma da Previdência. E pensando nisso, hoje à noite será realizado um evento virtual, uma live, para explicar sobre o assunto. E para falar a respeito do evento, eu converso agora com Paulo Sudowski, ele que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Joinville. Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN Blumenau. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Blumenau. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o nosso evento virtual, sobre essa questão que é tão importante e gera tantas dúvidas para as pessoas com deficiência. É verdade, realmente muitas dúvidas, acredito, não sobre as pessoas com deficiência, mas para todos nós como sociedade, realmente nesse momento, né, após reforma da Previdência, e aqui olhares voltados para a pessoa com deficiência. Fala um pouquinho mais sobre esse momento de hoje, esse evento, Paulo, a participação e a importância de um questionamento como esse, uma temática como essa, reunindo pessoas virtualmente com muita segurança, mas em torno dessa temática. Bom, Denise, há mais de um ano, aproximadamente, aí, quando começou a pandemia, quase nessa época, né, nós tínhamos vários eventos planejados aí presenciais, né, pelo menos um evento por mês. E aí a gente foi impedido, né, de fazer, mas porém o trabalho para a pessoa com deficiência, ele não pode parar de jeito nenhum, né, porque os direitos já são tão difíceis de serem conquistados, né. Então a gente começou a fazer esses eventos online, através das páginas do Facebook, com vários parceiros, e aí discutindo vários temas. E para nossa surpresa, nós acabamos, ao invés de fazer um evento por mês, a gente acabou fazendo um evento por semana e atingindo muito mais pessoas do que atingiríamos se fosse um evento presencial, aí com 50, 100, 200 pessoas. E aí esse tema da previdência, da aposentadoria da pessoa com deficiência, ele gera muita dúvida, muitos pedidos, até porque é diferente a questão da aposentadoria para a pessoa com deficiência, que é assegurada do regime geral de previdência social. Devido à grande mobilização que nós fizemos em âmbito nacional, nós conseguimos, dentro da reforma da Previdência, manter esses benefícios assegurados desde 2013, por uma lei complementar, assinada à época pela Presidente da República. E aí nós vamos falar sobre isso hoje e esclarecer eventuais dúvidas que surjam durante esse momento de uma hora que a gente vai ter. Ô Paulo, quais seriam os principais benefícios que foram assegurados mesmo após a reforma da Previdência, isso direcionando as atenções para a aposentadoria da pessoa com deficiência no nosso país? Os principais benefícios, Denise, são a redução do tempo de trabalho para a pessoa com deficiência. A gente sabe que o tempo de serviço aumentou devido à idade, né? Que hoje o homem se aposenta com uma idade maior do que se aposentava antes, a mulher também. E a pessoa com deficiência, ela não tem esse critério de idade, por exemplo. Depende o grau da deficiência, uma deficiência grave, moderada, leve, ela diminui bastante esse tempo de contribuição. Então, a pessoa com deficiência, ela não necessariamente vai trabalhar aos 35 anos, como a grande maioria, né, da população acaba trabalhando, porém, ela precisa cumprir ali alguns critérios, óbvio, né, mas não critério de idade. Então, dependendo o grau da deficiência, ela se aposenta aí com até 10 anos antes do que uma pessoa que não tem deficiência. E para conhecimento de todos, até a produção aqui nos abastece, Paulo, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso conforme o artigo 2º da lei complementar aqui em questão. Ô Paulo, qual é a sua deficiência, por favor? Eu não enxergo, eu sou completamente cego, eu era baixa visão até 15 anos atrás e hoje eu não enxergo absolutamente nada. E, então, a minha deficiência, ela é considerada, tem uns critérios, óbvio, né, mas a pior ela é considerada uma das deficiências graves. E então, eu não sou segurado do INSS, lembrando novamente que existem vários regimes no nosso país de aposentadoria, vários também não, né? Mas tem as prefeituras, por exemplo, que têm os seus regimes próprios, os estados,
Então, essa lei complementar, ela vale para o regime geral, aquela pessoa que tem carteira assinada, aquela pessoa que é empregada doméstica, aquela pessoa que tem carteira de trabalho, né? Resumindo a história. Então, essa lei complementar vale para esse grupo de pessoas. Tem algumas questões jurídicas, algumas pessoas que estão questionando na justiça, que são seguradas aí de municípios ou de estados, que estão ganhando judicialmente, mas, a priori, esse benefício da aposentadoria especial para pessoa com deficiência, ele é para segurados do regime geral de previdência social. Você não nasceu cego, você teve complicações com o passar do tempo? Eu era baixa visão, eu nasci com uma deficiência visual genética, uma deficiência na formação dos olhos, que passa na família da minha mãe, né? E aí, com o tempo, eu acabei perdendo toda a minha visão. Então, eu tenho deficiência visual, sim, desde que eu nasci, mas cegueira total a partir de 2006. Ô Paulo, uma dúvida aqui, se a pessoa já nasce com algum tipo de deficiência, ela tem algum amparo especial dentro do sistema previdenciário? Não, aí seria o benefício de prestação continuada, que não é uma aposentadoria, né? Uhum. Qualquer pessoa que tenha deficiência, ou qualquer idoso com mais de 65 anos, que tenha renda per capita menor do que 25% do salário mínimo, o que dá aí pouco mais de R$275, uma conta rápida aqui, ela tem direito a receber o benefício de prestação continuada a qualquer momento da vida. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, ou no caso dos idosos, aí é 65 anos, claro, né? Mas não é uma aposentadoria, ela não é garantida para o resto da vida. Isso é bom deixar bem claro, Denise, obrigado pela oportunidade. A aposentadoria para pessoa com deficiência, essa aposentadoria especial que a gente está falando, ela é sim para o resto da vida, para a pessoa contribuiu durante 25, 27 ou 30, 32 anos ali. Então ela é uma aposentadoria mesmo como aquela que a gente conhece. A aposentadoria por invalidez, eu fui aposentado por invalidez durante 8 anos, até passar no concurso público também. Lembrando que essa não é para a vida toda também, né? Essa é uma pessoa que trabalhava e sofreu um acidente ou adquiriu uma deficiência e ela se aposenta por invalidez, ela é revisada de tempos em tempos. E o benefício de prestação continuada também, ela está dentro da Lei Orgânica de Assistência Social, então é um benefício assistencial para pessoas com deficiência e idosos carentes. Então existe sim essas previsões legais, mas são benefícios diferentes, fontes de custeio diferentes também. Legal. Paulo Suldobski, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Joinville. Ô Paulo, cada vez mais aqui na Rádio CBN a gente recebe informações para poder também colocar em evidência, por exemplo, oportunidades de emprego, principalmente pelo Cine, também para pessoas com deficiência, para PCDs. E a gente tem observado que vem crescendo, claro, essa oportunidade também, novas vagas para pessoas com PCDs, pessoas com deficiência. Você que vive isso realmente, né, que convive com a deficiência, como é que você avalia também esse crescimento, se é que vocês observam isso, se é que ele realmente existe na prática, né, que vocês observam isso, e principalmente a conscientização por parte das empresas em abrir oportunidades para pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Claro, Denise, isso é uma crescente, sim. A lei de cotas que instituiu aí de 2 a 5% de cotas em empresas, conforme o tamanho, a partir de 100 funcionários, 100 empregados, as empresas privadas elas devem observar de 2 a 5% de quantidade de pessoas com deficiência trabalhando aí na sua quantidade de mão de obra. Então, Blumenau, inclusive, tem um grande exemplo aí, se não me engano, desde 2015, o Feirão de Empregos, realizado em parceria com vários órgãos. A gente em Joinville, inclusive, trouxe essa ideia, junto com Florianópolis, aqui junto com Blumenau, nessa rede de inclusão. Temos 3 redes de inclusão no estado, uma em Florianópolis, uma em Joinville e outra aqui em Blumenau. Existe uma parceria grande com a Auditoria Fiscal do Trabalho, extinto Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia. Então, por isso que a gente vem numa crescente. A lei de 91, ela começou a ser fiscalizada aí no início dos anos 2000, infelizmente, né? Agora a gente teve uma diminuição nessa fiscalização, infelizmente, mas mesmo assim, a gente prefere a conscientização, a gente prefere que as pessoas sejam contratadas não apenas por uma lei de cotas, não apenas por uma legislação, porque aí a pessoa fica trabalhando ali, fica insatisfeita, fica infeliz e não consegue realizar totalmente as suas atividades e não consegue ser aproveitada em 100% das suas potencialidades. Mas ainda a lei é necessária. Existem várias empresas aí que já cumpriram a cota, que estão até acima dessa cota, mas existem muitas e muitas ainda que ainda não chegaram nesse patamar, e é para isso que a gente
trabalha em parceria com todo o Estado aí para ampliar esse acesso. Como é que funciona exatamente em Joinville o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência? O Conselho da Pessoa com Deficiência, ele é basicamente igual em todo o Brasil, né? A lei dele diz que ele tem que ser paritário, 50% dos seus membros, nós temos 40 membros, 20 suplentes e 20 titulares, é um colegiado, né, entre essas pessoas, e aí 50% são representantes das secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria da Assistência Social e outras representantes governamentais, e 50% representantes da sociedade civil, que são as entidades. No caso, as entidades de pessoas cegas, de pessoas com deficiência intelectual, de pessoas com autismo, de pessoas com deficiência física. Esse colegiado se reúne mensalmente nas suas ordinárias, extraordinariamente quando tem pautas específicas, e também temos as comissões temáticas que discutem os direitos ali de uma forma mais técnica e mais focada. Aqui em Blumenau também vocês têm o CONTED, que também faz um ótimo trabalho. Os conselhos são ligados ao Executivo Municipal, são órgãos também de assessoramento dos órgãos executivos municipais, estaduais e nacionais. Temos os conselhos nos variados níveis aí de governança, e estão aí para defender os direitos das pessoas com deficiência. A maior cidade do nosso estado ainda impõe muitas barreiras, ainda impõe muitas dificuldades para as pessoas com deficiência, isso no caso Joinville? Com certeza, Denise. Infelizmente nós seguimos o padrão nacional, né? Eu sinceramente, enquanto cego, enquanto pessoa com deficiência, que estou aí, eu tenho 40 anos hoje, desses meus 40 eu sou pessoa com deficiência, né? Então, antes com baixa visão, agora como cego, conheço várias cidades aí, já viajei para várias, para trabalhar, para dar palestra, e conhecer, infelizmente não conheço nenhuma cidade que seja um grande exemplo de acessibilidade. Até porque, infelizmente, essa nossa luta, esse nosso trabalho, ele vem sendo reconhecido não mais do que 20 anos, né? 20 anos parece uma vida, né? Para quem tem 20 anos aí, parece que é toda uma vida, mas não é. 20 anos, historicamente, não é quase nada. Eu lembro que lá em Joinville, o nosso primeiro transporte com acessibilidade para cadeirantes, ele rodava 1 ou 2 vezes ao dia, né? E hoje a gente tem lá 100% dessa frota de ônibus acessível para as pessoas com deficiência física, e também, além disso, um suplementar, que é o transporte eficiente, que é o transporte porta a porta, para as pessoas que não conseguem se deslocar até um ponto de ônibus, não conseguem usar o transporte comum, tradicional. Eu não sei como que é a realidade de Blumenau, eu não posso tá falando sobre ela, mas acredito que também deve estar próxima. Então é uma luta árdua, diária, e que a gente conta com toda a sociedade, Denise, porque a acessibilidade não é para mim que sou cego, não é para o meu amigo que é cadeirante, muito pelo contrário. Se for bom para a pessoa com deficiência, vai ser bom para quem não tem deficiência também. Vai ser melhor ainda, inclusive. É verdade. Um país com mais igualdades para todos, né, Paulo? Claro, vocês Exatamente. Com deficiência realmente muito mais necessitados desse olhar especial, mas essa igualdade é um crescimento como sociedade para todo mundo, com certeza. Ô Paulo, e em meio à pandemia, como é que tem sido também o trabalho de vocês ali do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Joinville, e principalmente também poder atender as famílias que têm membros com deficiência agora em meio à pandemia da Covid-19? Olha, Denise, está sendo árduo, está sendo difícil essa questão não presencial, né, porque nossas reuniões eram todas presenciais, a gente teve que partir para o online. O Conselho vem deliberando, vem trabalhando. Nós temos 2 pessoas que trabalham diariamente lá no Conselho. Os conselheiros são todos voluntários, os 40 que eu falei, mesmo os representantes governamentais. Eles não são remunerados para isso, não é o nosso trabalho. Nós temos o nosso trabalho também do dia a dia, então o Conselho é um a mais, né, que a gente ganha, graças a Deus que ganha, porque a gente gosta muito de fazer. Então temos 2 pessoas que escrevem documentos, que atendem o telefone, que mandam os e-mails, que são servidoras da Prefeitura de Joinville. Aqui em Blumenau também o CONTED funciona da mesma forma. Eu digo aqui porque eu estou aqui nesse período de pandemia também. Então, como a gente faz trabalho remoto, essas coisas acabam sendo possíveis dessa forma, né? Se tem algum lado positivo dessa pandemia, é isso, né, Denise? A gente trabalha de onde estivermos. O atendimento para pessoas com deficiência, ele é direto, né? O atendimento às famílias, ele é feito, no caso da assistência social, com o Conselho ligado, ele é feito pelos CRAS e pelos CREAS, que são a porta de entrada da assistência social. O nosso Conselho trabalha, se o direito for negado, se o direito for violado, a gente acaba encaminhando as denúncias, encaminhando para os órgãos competentes. A gente não atende as pessoas com deficiência diretamente, a gente atende na defesa dos seus direitos de forma coletiva.
Perfeito. E voltando então a esse encontro hoje à noite aqui, né, referente à temática aposentadoria da pessoa com deficiência após a reforma da Previdência, esse encontro online, passa certinho, Paulo, por favor, para a nossa audiência que nos acompanha nesse momento, de que forma que podem também participar, acompanhar de perto dessa forma online, claro, e quem são os convidados que estarão debatendo esse assunto nesse evento virtual, nessa live de hoje? Claro, Denise. Bom, o nosso evento virtual pode ser acessado através da nossa página do Conde Joinville, que se escreve COM de Municipal, DE, Joinville. Pode pesquisar no Facebook, vai encontrar a página facilmente lá. Tem outras páginas também que são parceiras, mas essa é a página âncora, a página principal. Quem vai estar falando é uma especialista, que é a Silvana Bernardino. Ela é do INSS de Curitiba, ela trabalha na gerência, então tem vasta experiência na área, é uma pessoa com deficiência também. Então, a partir das 19h30, quem quiser já curtir a página, Conde Joinville, COMD Joinville, pode pesquisar, vai encontrar, curte a página, vai ser notificado na hora que a transmissão começar e vai poder fazer perguntas, vai estar lá com a gente das 19h30 às 20h30. Lembrando que também terá acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva, o intérprete de Libras estará presente para dar essa acessibilidade para as pessoas surdas. Então, se algum familiar de surdo esteja ouvindo nesse momento, pode pedir para a pessoa entrar lá, que vai ter acessibilidade, vai ter essa possibilidade de estar participando conosco também. Mais uma vez, então, reforça o endereço eletrônico para acompanhar essa live de hoje? É o facebook.com/Conde Joinville. É isso aí, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Joinville, né, Paulo? Exatamente. Tá certo. Muito obrigada, por estar conosco aqui, participando dessa entrevista também, trazendo as informações, dividindo com a nossa audiência a realização dessa live de hoje, mas também trazendo um pouquinho mais sobre essa temática, né, a aposentadoria da pessoa com deficiência após a reforma da Previdência e analisando, inclusive, esse contexto, o mercado de trabalho, a acessibilidade, muita coisa que colocamos em evidência nessa conversa com você. Obrigado e um bom dia. Obrigado, bom dia, um bom trabalho para todos. Para todos nós, ótima semana. Paulo Suldowski, ele que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Joinville, hoje então na programação da rádio que toca a notícia.